Cultura Geral. Apoio. UniBH, o complexo veterinário mais moderno da cidade. Inscreva-se em unibh.br/medvet. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. É sempre muito importante a gente tratar dos temas que a gente tem falado aqui, e hoje não poderia deixar de ser eu com essa camisa rosa, né, em homenagem às mulheres, mais uma pauta que a gente vai estabelecer aqui nessa segunda-feira, relacionado aos direitos de proteção e garantias constitucionais. Não só isso, né? Não só o que está na lei, mas também o que a gente precisa aprender nessa relação entre o homem, a sociedade e as mulheres. Para isso, está aqui a doutora Lorena, advogada, baiana, arretada, gente boa demais, uma pessoa super bacana, sempre sorridente. Lorena, seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral, é um prazer te receber mais uma vez, eu fico muito feliz. Fico honrado, apesar desse momento turvo que a gente está vivendo, mas é sempre importante e fundamental falar desse arcabouço de proteção às mulheres, e aí também não pode ser só proteção, porque fica parecendo que existe uma fragilidade muito exacerbada, né? Mas disso que a gente precisa compreender, que é a relação, como eu disse, entre a sociedade, os homens e as mulheres. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez, Ederson, pelo convite. É uma satisfação muito grande dividir esse espaço com você. E gostaria de agradecer por você ceder esse espaço para mim, mulher, baiana, arretada, como você diz, mas quer queira, quer não, nós baianos ainda sofremos alguns preconceitos. Mas é muito bom você dar essa oportunidade de fala, fazer com que a nossa voz alcance outras tantas vozes, outros tantos ouvidos. E é, sim, muito importante, não só no mês de março, que é culturalmente conhecido como o mês da mulher, mas em todos os outros meses. É muito importante nós estarmos usando desses espaços para fomentar a discussão, a reflexão, de modo a propiciar uma mudança de mentalidade. E é nesse pouquinho em pouquinho que a gente vai alcançar um objetivo maior. É que nós, em um futuro próximo, né, e eu sempre muito esperançosa, não precisemos estar falando dessas pautas. Que nós consigamos superar essa situação de discrepância, de tratamento, de diferença salarial, que nós não precisemos estar falando de igualdade, uma vez que a igualdade ela já está caracterizada e prevista na nossa Constituição. Que nós não precisemos falar de isonomia, porque a sociedade internalizou que independente do gênero, nós somos sujeitos de direitos. Nós temos os mesmos direitos. E não só direitos, nós temos também os mesmos deveres. Claro que para que a isonomia ela seja aplicada de forma uníssona, de forma justa, é necessário que seja dado tratamentos diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, para se poder alcançar a tão almejada justiça. Mais uma vez, muito obrigada por esse espaço. É sempre muito gratificante dividir ele com você. Tem que usar aí o poeta baiano Caetano Veloso, que fala em sua música que já fui mulher, eu sei. Não é isso? Eu acho que todo homem já foi mulher um dia. E essa completude, quando essa simbiose acontecer, aí acho que a gente vai chegar realmente no processo celestial mesmo, né? Que é entender tudo isso que acontece nos dois universos, que são universos paralelos, e existe essa coisa do poder entre um gênero e outro que não deveria existir. Lorena, eu não gosto muito de utilizar o espaço, mas é uma coisa que eu tenho, e o espaço é aberto, para a gente falar só das mazelas que acontecem contra as mulheres, mas também das vitórias e das conquistas e de tudo aquilo que a gente tem ao longo do tempo aprendido com todo esse desafio. Nós estamos caminhando
para uma evolução de fato, assim, na concepção de entender que os universos realmente são diferentes e a gente precisa respeitar esses universos, e a sociedade precisa compreender também que, independente de classe social, independente também da situação que as pessoas vivem, a mulher ainda é muito, não só violentada, mas ela é subjugada ainda. Com certeza. Isso não é uma realidade do momento. Nós estamos falando de um contexto histórico. Eu estou lendo e convido quem ainda não leu, se não conhece. No momento me foge a autoria do livro, mas é Cama na Varanda. E vem falando sobre a evolução dos relacionamentos afetivos e sexuais ao longo da história. Inicialmente, a escritora ela vem abordando como a mulher era vista nos primórdios. Nós estamos falando da era paleolítica, neolítica, enfim. E naquele período, a mulher era o centro. Era o centro porque ela era tida como procriadora em razão de uma confiança que a natureza depositava nela. Então, existia uma idolatria na figura feminina, apesar de não haver uma subjugação do homem. Nunca, em que pese tenha havido naquele período uma valorização da figura feminina, em momento algum da história, o homem ele foi colocado como um ser inferior. E aí, quando o homem, no decorrer dos séculos, vem percebendo que, em verdade, era ele quem detinha o poder da procriação, né? A mulher ela procriava por causa dele, por causa do papel dele. Então, o homem ele começou a menosprezar a mulher. E a mulher ela começou a ser subjugada e ser colocada em uma posição de apenas procriadora. E isso permaneceu ao longo da história. Ao longo da história, a mulher ela foi subjugada, ela foi inferiorizada, porque, socialmente falando, a sua condição era apenas garantidora do lar, de reprodução. Não é à toa que a nossa instituição mais antiga, que é a família, previa que o objetivo máximo de se constituir era a procriação, era a reprodução. Não só a garantia do patrimônio, mas principalmente a ideia da continuidade da prole. Né? E nesse contexto, a mulher ela teve de ir à luta, teve de buscar o seu espaço. É claro que muitas mulheres precisaram morrer, muitas mulheres foram massacradas, foram violentadas, como ainda são violentadas, mas foi por causa dessas mulheres aguerridas, dessas mulheres que não se calaram frente a uma injustiça, que nós hoje conseguimos alcançar espaços que jamais eram alcançados por nós mulheres. E isso não só na esfera familiar, no âmbito familiar, que a mulher, ela já tem hoje a possibilidade de buscar o seu próprio negócio, não precisa de uma autorização do seu marido. Nós estamos falando de um período de 1970, né, com o Estatuto da Mulher Divorciada, do Estatuto da Lei do Divórcio, que foi de 1977. Então, são construções legais e legislativas que só foi possível porque essas mulheres se rebelaram contra o sistema. Mas, ainda assim, é necessário falar dessa discrepância porque, de fato, ela existe. Betão, eu acredito que nós mulheres, nós precisamos reconhecer que essa discrepância social, ela existe. Nós precisamos nos inquietar com essa realidade para provocar essa mudança. Não adianta apenas dizer que essa realidade existe sem que essa realidade me atinja. Desconstituir a história é um trabalho lento e minucioso, mas é importante internalizar a necessidade de levantar bandeiras feministas, políticas públicas feministas, legislações voltadas às mulheres. E aí, daí a importância da representatividade. Sim, mas ainda assim, mesmo diante de todo esse contexto de luta, de conquistas, porque nós sim temos muitas conquistas, hoje nós temos voz, apesar de não ser um alcance universal. Estava ontem em uma conferência da mulher aqui em Feira de Santana. Eu vi o banner.
Você viu? Foi um sucesso, foi muito legal mesmo. Vou lhe passar depois o link para você assistir. E aí, uma advogada criminalista de Salvador, excelente, atual presidenta da Comissão da Mulher de Salvador, né, da Bahia, ela trouxe um estudo com relação aos 90 anos da OAB, né? E engraçado que ela foi trazendo e ela trouxe todas as fotos de todos os presidentes que nós tivemos ao longo da história, ao longo desses 90 anos. E só são fotos de homens brancos. Além de tudo, homens e homens brancos. Sequer alcançou esse status de direção, né, de hierarquia, uma mulher, ou então um homem negro. Isso ainda é uma realidade ainda mais agravada quando é uma mulher que chega, e uma mulher negra mais ainda. Então, apesar de nós estarmos falando tanto de direitos fundamentais, eu sou apaixonada pela Constituição de 1988, ela é bastante linda, ela é, meu Deus, se nós seguíssemos ela, nós viveríamos uma sociedade muito diferenciada. E aí, ela levantou isso. Nós precisamos perceber que isso não é uma realidade normal. Como é que nós, mulheres advogadas, nós já alcançamos mais de 50% de todo o universo de advogados e nós não temos uma representante mulher que possa chegar lá na diretoria, no topo da hierarquia e levantar pautas que somente nós, mulheres, entendemos. Né? A questão da posição de fala. Mas, enfim, a luta é grande, não pode ser motivo de, como é que eu digo, para desestimular, de desânimo, com certeza não pode ser. Nós precisamos unir nossas forças. E é como eu falei há pouco, é necessário que nós reconheçamos essa discrepância. É necessário que nós nos inquietemos com nos inquietemos com essa realidade para provocar essa mudança. Então, esse passo a passo é necessário para que aconteça. Eu fiz uma pauta, já tenho feito, né, esse mês todo, eu tenho feito algumas pautas e eu tive a felicidade de entrevistar a Maíra, que é uma professora da UFMG, que escreveu um livro que chama, ela faz um questionamento, se o feminismo é feminino mesmo, né? Ele foi ao bar ontem e nesses diálogos que eu tenho aqui, eu tenho aprendido muito, viu, Lorena? Eu tenho cada vez mais aprendido e tenho visto o tamanho da dificuldade que nós, homens, temos de compreender tudo isso. Por quê? Para além de todas as condições, nós temos o processo de machismo estrutural também. Né? Que nós carregamos, eles. Uhum. Que nós, mulheres, carregamos. Sim. E essa ideia, quando você se propõe, no meu caso, por exemplo, de abrir um programa para falar dessas coisas, é tocar na minha própria ferida. Né? Então, eu lembro que em uma das conversas que eu tive também com o Fábio Belo, que é um psicanalista daqui da UFMG, foi meu professor também, e ele falava comigo o seguinte, professor, não existe possibilidade de fazer análise lendo análise. Né? Você precisa passar pelo processo de análise, você entender o que é análise. E a mesma coisa é entender toda essa estrutura que nos cercam há centenas de anos, em que faz com que a gente produza essa violência, né, sem perceber. É uma violência que nos coloca como se fosse natural. Né? Você acha que isso é um desafio muito grande, Lorena, assim, para reverter essa lógica? Assim, o desafio social é muito forte? Com certeza. É um desafio muito grande, mas é louvável você, enquanto homem, reconhecer essas mazelas. Essas mazelas que não é somente sua. Essas mazelas que é de toda uma sociedade, porque nós somos criados, nós somos educados e nós vivemos em uma sociedade sexista, em uma sociedade machista, patriarcal, em que a figura do homem sempre foi a figura de detentor, de provedor,
E essa figura escraviza também o homem. É engraçado que não conheço esse livro, mas já anotei aqui que eu vou procurar para poder fazer a leitura. E me veio à mente uma frase de Simone de Beauvoir, que ela fala assim, não se nasce mulher, se torna mulher. E aí, parafraseando com o que você trouxe de Caetano, todos nós temos um pouco de mulher. E temos também um pouco de homens. Então, assim, se nós pudéssemos olhar a situação, se necessariamente identificar as pessoas que compõem essa relação através do gênero, com certeza nós estaremos alcançando nós estaremos falando de temáticas e de demandas que fogem à alçada de gênero. Nós estaremos falando de demandas e de pautas de aperfeiçoamento do ser humano enquanto gente. E não uma questão de aceitação do espaço do outro porque nós somos mulheres ou homens. Nós somos cidadãos e isso não tem sexo, isso não tem orientação sexual, isso não tem cor, isso não tem gênero, isso não tem religião. Nós somos cidadãos, então se nós incorporássemos isso, a luta ela seria muito mais amena. Exigiria muito menos conflitos. E é muito bom saber que você se coloca nessa posição e que você sirva de inspiração para tantos outros homens que não reconhecem essa necessidade. Essa necessidade de mudança. Infelizmente, é inevitável, quando se fala de mulher, não trazer a realidade da violência. Principalmente em tempos de pandemia, em que o aumento grotesco de mulheres que foram mortas, que foram assassinadas por seu companheiro. E outra, houve um aumento também de quase 70% de divórcios durante o período da pandemia. Isso reflete como nós estamos adoecidos, como a convivência familiar, ela está adoecida. É necessário que as pessoas elas saiam desse contexto para poder viver bem, porque senão você vem insuflando aquela sujeira que a nossa sociedade coloca na gente. Essa questão exatamente do preconceito. Nós somos, quando você trouxe a proposta temática, aí você falou sobre essa luta feminina com relação à ditadura da beleza, ao consumo, né? E como nós, mulheres, nós precisamos não ser boas, nós precisamos ser melhores. Não basta ser uma pessoa estudada, letrada, formada. É necessário sermos pós-graduadas, é necessário sermos mestrandas e doutorandas, para que nós possamos provar a nossa capacidade, sem que seja chancelado por uma voz masculina. Eu trouxe um estudo aqui, uma pesquisa, de que as mulheres, elas compõem 57% do total do ensino superior, atualmente. 59% em iniciação científica e 54% em pós-graduações. Nós mulheres estamos tendo a necessidade de nos capacitar para podermos ser aceitas. E ainda assim, nesse contexto de luta, de conquista, de necessidade de aprovação, de aceitação, ainda assim nós somos rechaçadas no nosso ambiente de trabalho, na oportunidade do primeiro emprego. Por quê? Porque por conta de naturezas, de coisas que são elementares à nossa natureza, como a maternidade, como a beleza. Não se cria um estereótipo, ou pelo menos nós não somos escravizadas, nós não vemos a sociedade escravizada como o estereótipo do homem perfeito. Mas existe sim a da mulher perfeita. Dificilmente nós encontramos propagandas que descrevem mulheres acima do peso, mulheres negras acima do peso. Elas precisam se moldar naquilo que a sociedade sempre incorporou como belo. Né? Então, é muito complicado, porque além de nós termos a dificuldade de nós sermos mulheres,
né? Nós temos a dificuldade por nós, às vezes, não alcançarmos os padrões que a sociedade impõe para que possamos ser aceitos, para que tenhamos acesso aos lugares. Então, quando homens se colocam na posição de visualizar que essa situação existe e que ela é injusta, são vocês que acabam dando esse espaço para que nós possamos alcançar. Porque dificilmente uma mulher nega esse espaço a outra mulher. Tanto que aqui em Feira, aqui na Bahia, tem um estímulo, tem uma campanha muito forte do empreendedorismo feminino, no sentido de você incentivar as mulheres. Você incentivar a comerciante mulher, você incentivar a costureira, né, que é mulher. Você fazer um estímulo às advogadas mulheres no momento de firmar parcerias, de nós firmarmos apoios, seja no âmbito profissional mesmo, mas numa palestra, numa live, que nós possamos dar visibilidade às mulheres. Isso não quer dizer que nós estamos preterindo os homens, mas é necessário ter esses planos de ação, esses instrumentos, para que, em pouco tempo, né, algo se torne mais naturalizado. Bom, deixa eu fazer um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Não saia daí, é um minutinho só aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com essa linda, maravilhosa advogada, doutora Lorena Peixoto, direto da Bahia, aqui para as Minas Gerais e também para Curitiba. A gente está falando um pouquinho da valorização da mulher na sociedade. Um minutinho só e nós estaremos de volta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando nesse mês internacional das mulheres com a doutora Lorena, abrindo essa segunda-feira maravilhosa aqui no Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Lorena, uma outra conversa que nós tivemos também durante esse mês, que é um mês de aprendizado, é a respeito você falou da ditadura da beleza, nós discutimos isso também, do sequestro do desejo das mulheres, né? Então, as mulheres, ela não pode ter desejo, ela vive naquele modelo subliminar isso, né? Que eu imagino, aquele modelo eurocêntrico, religioso, mas agora com a subjetividade sequestrada, né? Então, você não pode ter desejo, você só pode ter beleza e cálice, você só pode ser
ter o seu curso superior e tal, e cale-se. Você tem que ser uma boa profissional e cale-se. E essas coisas vão sendo colocadas para as mulheres nesse sentido. E o desejo que Freud já falava, que é a energia fundamental, né, que conduz toda a sua... é a mola para todas as suas condições de vida e tal, como é que vai controlar e vai estabelecer ali o humor, a sua forma de conquistas e tal, ela também, hoje é também dominada, ela é controlada subliminarmente pela subjetividade. Essa ideia de controlar o desejo das mulheres e fazer delas, desse desejo, uma materialização daquilo que precisa ser conduzido na sociedade, traz muito sofrimento também. Como é que você percebe isso, Lorena? Se eu não fui muito filosófico, ou então... Foi. Né? Mas é muito bom essas suas colocações, suas ponderações, porque em uma conversa com uma psicóloga, e falando exatamente da psicanálise de Freud, e exatamente do desejo, né? Porque é a figura de estudo dele, aí diz assim, a mulher ela tem os desejos, e às vezes existe como é que eu digo? Uma adequação. Eu estou fazendo isso por causa do outro. E aí vem Freud e diz assim, não, você não está fazendo isso por causa do outro, você está fazendo isso por causa de você. Porque você gosta daquilo que você percebe no outro quando você faz aquilo que o outro quer. Né? Você gosta da reação. É uma troca de ação-reação, mas eu consigo visualizar mais essa necessidade de adequação do desejo do outro, ou da necessidade em agradar o outro, mais com relação à mulher. Eu não vejo muito essa força do desejo nas questões que envolvem os homens, e do que ele quer em relação, no que tange a sua aceitação. Porque parece-me que a aceitação do homem ela já é natural. Então, às vezes, nós mulheres, engraçado, eu falo assim, às vezes as mulheres não me colocam, né? E é uma coisa que nós precisamos estar também pontuando, porque eu posso não ter vivido aquele contexto, mas uma outra pessoa que já me reportou viveu, ou até eu posso não saber quem necessariamente viveu, mas eu sei que existe. Então, a empatia de você se colocar no lugar do outro. Então, nós mulheres, nós temos essa necessidade, historicamente falando, socialmente falando, de reprimir os nossos desejos, porque muitas vezes nós não sabemos quais são os nossos reais desejos. Seja porque nós estamos sempre velados pelo que o outro fala, pelo que o homem fala, ou por aquilo que a própria sociedade dita como sendo essencial, como sendo necessário. Então, essa repressão, essa escravidão no que tange ao desejo feminino é algo que reverbera, inclusive, no que concerne a própria capacidade dela. A nossa capacidade. Né? E é capacidade enquanto mulher, não estou nem entrando na seara trabalhista, né? Profissional, não. A nossa capacidade de nos enxergarmos como sujeitos de direito. Porque o que é que define... quando a gente fala assim, em uma oração, tem o sujeito, o verbo e o predicado. O sujeito é a pessoa. O verbo é aquilo que dá ação. Então, como é que nós não conseguimos nos identificar como sujeitos? Como é que nós vamos ter a capacidade de ter uma ação, de promover essa ação? O verbo ele só acontece se nós conseguimos identificar o sujeito. Seja ele oculto ou não, mas existe sim uma locução, né? Em uma oração, a figura desse sujeito. Então, essa repressão, essa escravidão do nosso desejo, ela reverbera em todos os atos sociais, em todas as relações interpessoais, e talvez isso reflita muito no aumento grotesco de violência no âmbito familiar, de violência no âmbito profissional, de violência no âmbito social. Eu acredito que isso dificulta muito, muito, mas é uma desconstrução. É uma desconstrução em que nós estamos aqui para poder desconstituir, né?
nós podemos criar um novo contexto, uma nova história. Lorena, a gente vai ouvindo aqui e você está falando, eu peguei o telefone aqui, porque tem textos, aquela coisa toda e tal, e a gente vai pensando como é que a gente coloca isso para a sociedade, como é que a gente coloca isso no programa, que as pessoas se sintam também pertencentes a isso, né, a essas discussões. E eu queria voltar com você na ditadura da beleza para a gente poder aprofundar um pouquinho mais nela, assim, que é essa necessidade de objetificar, né, aquilo que é belo, aquilo que é socialmente aceito, né? E eu discuto também muito isso aqui, esse sofrimento das pessoas que não se enxergam dentro dessa beleza ímpar que é cada um, né? Como é que você vê isso, principalmente na comissão assim, de proteção e defesa das mulheres, da OAB, aí de Feira de Santana, aí na Bahia? Como é que você pensa tudo isso? Como é que você vê isso também, assim, como mulher, como advogada, como uma pessoa que tem essa preocupação de evolução social, que olha para o mundo feminino, né, o seu mundo, com esse olhar crítico, tentando a história do beija-flor, né, para apagar o incêndio, né, eu vou levar a minha gotinha, eu estou fazendo a minha parte. Então, como é que você vê tudo isso? Que reflexão bonita. Sempre trazendo algo bem poético, isso é muito legal. Eu vou iniciar falando de minha experiência. Eu sou aparentemente uma jovem advogada. Logo quando eu assumi a presidência da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui de Feira de Santana, eu ouvi de colegas mulheres, né, advogadas mulheres, falando assim, poxa, que legal, você é uma advogada tão nova, tão jovem, já está na presidência da Comissão da Mulher na OAB. Ou então, em uma determinada... Eu não sou casada, tá, Anderson? Mas em uma determinada prática da minha advocacia, chegando na audiência, aí um colega comentou com um outro colega, e falou assim, gente, essa advogada, ela não tem uma aliança. Ela deve ter algum problema, algum defeito. E quando não, em um outro momento, foi em uma audiência trabalhista, em que o colega começou eu estava na condição de empresa, né? Foi uma audiência de empregada doméstica. E aí eu estava como empregadora doméstica, eu estava como a patroa, né? Representando a patroa. E nós levamos, sim, uma proposta de acordo. E o advogado, ele estava representando a empregada doméstica. E ele se insuflava. Ele começou a fazer perguntas direcionadas a mim, como se fosse um ringue. Eu disse, doutor, se contenha, porque eu estou como advogada e eu estou tendo a sensação de que o senhor está me instruindo. O senhor está me fazendo perguntas, querendo que eu responda coisas que não competem à minha alçada, porque eu não vivi aquela relação contratual. Eu estou aqui para representar a minha cliente. Se tem alguém que precisa estar ali respondendo, é a minha cliente. E ele falou isso, ele se insuflava, não foi porque ele estava defendendo a empregada na condição de hipossuficiente, de vulnerável. Ele se insuflou porque quem estava do outro lado era uma mulher. Uma mulher com aparência de nova, apesar de eu já contar com meus 10 anos de formada e de muita luta, né? À frente da Comissão da Mulher, eu já tenho quase 6 anos. Então, assim, são conquistas que eu galguei com muito esforço. Não simplesmente caiu de paraquedas, porque existem esses estereótipos de aceitação. Normalmente se exigia, conversando também com a vice-presidente da comissão da OAB, daqui da Bahia, ela falou que normalmente se esperava que os cargos altos de direção, de presidência, vice-presidência, fossem ocupados por pessoas casadas,
porque dava a entender de que a relação matrimonial era algo que, como se fosse uma característica, né? Caracterizava a pessoa como sendo uma pessoa mais responsável, mais ordeira, uma pessoa mais comprometida. E ela é uma mulher divorciada, atualmente não é casada, e ela enfrentou, quando assumiu a vice-presidência, no segundo mandato dela, né, inclusive, ela disse, eu preciso, às vezes, dar explicação, ou justificativa, ou simplesmente eu preciso dizer que eu não sou casada, sendo que são perguntas que não competem ao cargo que eu ocupo. Então, voltando à sua pergunta, isso, para mim, aí, apesar de nós estarmos falando da ditadura da beleza, essa beleza eu poderia dar uma maior amplitude àquilo que é esperado, não só o que é o belo, não é o belo que cada um entende por belo, porque muitas vezes esse conceito ele vem, a gente não consegue qualificar, a gente não consegue defini-lo, porque o belo para a gente é aquilo que a mídia, por exemplo, que a sociedade impõe como tolerável, como aceito. Então, como é que eu digo? A gente se perde na hora de saber definir o que é o belo. O que é o belo para você, Betão? O que é o belo para você, Lorena? E aí acaba que nós reproduzimos aquilo que a sociedade impõe para nós. O belo é uma mulher que malha, o belo é uma mulher que está sempre muito arrumada, sempre muito alinhada. O belo é aquilo que está condizente com a moda que nos é imposto, e muitas vezes não é imposto no Brasil. Vem de uma cultura, né, europeia, norte-americana, enfim. Então, o que é o belo é aquilo que nos é imposto, e às vezes, quando nós paramos para refletir, a gente não consegue identificar isso. Nós estamos tão engessados naquilo que nos é passado, que não conseguimos construir os nossos conceitos. E para romper essa ditadura, seja do que é belo, do que é tolerável, do que é o certo ou o errado, quando imposto pela sociedade, é você conseguir identificar que você não sabe definir. É você conseguir identificar que você é tão contaminada com aquilo que lhe é colocado que não consegue formar sua própria opinião. Então, isso realmente é outro ponto que escraviza. Escraviza porque nós não conseguimos, apesar de nós sermos sujeitos de direito, nós sermos protagonistas, é muito bonito, é muito louvável nós falarmos disso sem saber nem o que é isso. Porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres. Mas sim, o que isso quer dizer na prática? Sejamos, sim, homens e mulheres livres. Pensemos que em nossa sociedade não existe esse preconceito entre homem e mulher. Mas ele te impõe padrões que, se você não seguir, você é rechaçado, você vai estar escanteado, você vai estar à margem dessa sociedade. Então, é necessário que você preencha aqueles requisitos para que você seja minimamente aceito. Aceito por quem? Aceito por quê? Você também não tem de dar esse retorno à sociedade? Você também não precisa dessas aprovações? E você também não precisa aprovar? Então, se essas reflexões elas permeassem por todas as mentes, nós não nos colocaríamos sempre na condição de opressores e de oprimidos. Né? E aí eu tenho que te perguntar se a violência econômica e, assim, patrimonial, econômica, que é colocado, não da pessoa para pessoa direto, mas do mercado, dessa ideia de capitalismo selvagem, né, que trata a mulher como um objeto de consumo, né, que é claro isso, né? Eu fui vendedor muito tempo, né? Eu fui gerente de loja também muitos anos, né? E eu nunca concordei com essas coisas assim, que você precisa estabelecer que, na sua cabeça, que a mulher é que faz essa ideia do consumo
essa ideia do consumo ser a realidade do consumo em si. E eu quase nunca trabalhei em lojas que tinham mulheres, que tinham produtos para mulheres. As lojas normalmente só não foram femininas, ou então lojas de equipamentos de energia solar, ou coisas ligadas à engenharia e à técnica. Mas esse tipo de violência social, que é espelho, né, que acaba trazendo para dentro de casa também, para dentro da casa das pessoas, esse mesmo reflexo, é um desafio social para as mulheres, Lorena? Principalmente porque, para nós consumirmos, né, nós comprarmos aquilo que nos é vendido, é necessário dinheiro, literalmente dinheiro. E a gente vê que, na realidade, apesar de a nossa consolidação, a nossa lei, né, nossa CLT, ela preveja que homens e mulheres, né, nós já sabemos que a Constituição prevê essa igualdade, mas que não haverá diferença salarial quando exercer a mesma função, quando tiver a mesma qualificação, estiver na mesma localidade, né? Essa é uma previsão. Então, acaba que oprime, porque na prática isso é uma diferença gritante que se é notória. Eu trouxe também aqui outros dados, porque como é que a gente alimenta essa prisão que nos é imposto, né? Como é que a gente alimenta aquilo que é tolerável, aquilo que é belo, como é que a gente consegue consumir para ser socialmente aceito. Se nós, financeiramente falando, nós estamos em desvantagem com relação aos homens. Primeiro, porque determinadas profissões nunca foram visualizadas como sendo pertencentes ao feminino. E sempre existia as profissões de mulheres e as profissões de homens. Né? As de mulheres eram aquelas intimamente ligadas ao cuidado, ao zelo, enfermagem, né? A organização, a administração, como secretária. Deixa eu ver aqui outro. Pedagoga, dentista, né? Odontologia. E os homens não, é aquilo da massa, né? Da força, do intelecto, do advogado, da engenharia, policial. Não se concebia, por exemplo, ver uma mulher conduzir um camburão, estar à frente de uma ronda, por exemplo, que feira, que é a Ronda Maria da Penha, que tem uma tenente da Polícia Militar à frente dessa rede, né, desse serviço. Então, era inconcebível receber ordens de mulheres. Então, a gente precisou entender que as mulheres, elas não foram feitas, ou não foram criadas, ou não nasceram para determinadas funções. Nós estamos aptas e capacitadas para qualquer função, desde que não seja imposto. Se eu quero ser empregada doméstica, se eu quero ser pedagoga, se eu quero ser psicóloga, dentista, ótimo, isso é uma opinião, isso é uma escolha minha, não me foi imposto. Até porque a sociedade não nos paga, né, não nos remunera da mesma forma que os homens. Aqui eu trouxe um outro dado de algumas profissões em que homens e mulheres, no caso, homens, eles ganham mais do que mulheres. E outras que as mulheres ganham mais. Analista de negócios, os homens ganham, em média, R$ 5.400 e as mulheres R$ 4.000, quase uma diferença de R$ 1.500 para você exercer a mesma função. Enfermagem, homens ganham 3.400 e mulheres 3.200. Ainda assim, sendo uma profissão tipicamente de mulheres, né, culturalmente de mulheres, e ainda assim a mulher, mesmo exercendo as mesmas funções, recebe menos. Um preparador físico, homens ganham R$ 1.400 e a mulher R$ 1.300. É uma diferença de R$ 100? Mas é uma diferença injustificada. Em verdade, se justifica apenas pelo fato de um ser homem e o outro ser mulher. Então, assim, como é que nós, que somos escravizadas por aquilo que nos é imposto, pelos padrões de beleza, por aquilo que deve ser consumido, que deve ser apresentado, pelo salão de beleza que precisa ser ido, pelas unhas que precisam estar feitas, pelo perfume do momento,
que é o que o outro gosta, que é o que o homem gosta, que é o que está sendo usado no momento. Isso tudo, Betão, é para aceitação. É feio, é estranho dizer, poxa, mas você se submete a isso? Poxa, é necessário que você consuma para além das suas necessidades, para além do que você pode, para você ser socialmente aceito? Isso é um questionamento que eu, particularmente, acho bizarro. Acho bizarro eu ter de fazer tudo isso para poder ser aceita. Acho, inclusive, que aquelas que fazem precisam também se colocar nessa posição de opressoras. São opressoras de nós mesmos, né? Opressoras de si mesmo. Porque não podemos pensar que é necessário ser feito aquilo para que eu tenha reconhecido o meu valor. A gente precisa desconstituir isso, e eu volto a falar, eu estou sendo bem repetitiva com essa palavra de desconstituir, porque é tudo muito enraizado que a gente não percebe. Então, me alegra, sim, saber que as mulheres têm alcançado espaços anteriormente ocupados apenas por homens. Mas, apesar de todas as dificuldades, apesar de ainda existir essa discrepância social, mas não é tolerável que a mulher precise ser validada por aquilo que nos é imposto, e que é imposto por homens, porque eram homens, os homens, são vocês homens, que estão à frente do comércio, do negócio, historicamente falando também, né? Então, assim, tem muito mais homens à frente dos negócios, do consumo. Então, essa ditadura da beleza, essa ditadura do comércio, esse excesso de consumo, apesar de ser o consumo que movimenta, né, a economia, mas ela é direcionada a um público certeiro, a um público-alvo, né? E por causa, historicamente falando, pela necessidade de aceitação mesmo. Gente, a prosa é sempre muito boa e passa rápido, né, gente? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral com a doutora Lorena, pessoa maravilhosa, de sorriso fácil, né? E farto também, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui. Não saia daí, estamos aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta com essa pauta super bacana. Um minutinho só, estaremos de volta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estamos conversando aqui com a doutora Lorena, advogada, membro da Comissão de Direitos das Mulheres, né, da OAB da Bahia. E isso é fundamental, a gente conversar com todos esses aparelhos criados de proteção às mulheres, né, no Brasil inteiro, né? Não só aqui em Belo Horizonte, na UFMG, com as pessoas que aqui participam do programa, como os escritores, os psicanalistas, as psicanalistas, advogadas, a Caixa de Assistência dos Advogados aqui de Belo Horizonte, na Prefeitura da Mariana. Eu queria até fazer uma outra oportunidade, um programa junto com as duas. Doutora Lorena, a gente está indo para a parte final do programa, e eu queria falar um pouco do domínio do corpo das mulheres, né? Essa coisa do domínio que também está ligado a essa coisa da beleza, da ditadura da beleza. Então você abre, aí você tem o domínio do corpo ligado às redes sociais, né? E você abre o Instagram, por exemplo, as pessoas estão ali sempre felizes, você sabe, e está sempre
mostrando ali os melhores momentos, e isso também vai causando um certo sofrimento naquelas que, às vezes, pela ditadura da beleza, não se sentem contempladas com aquilo, mas também você tem uma sociedade da estética e não da ética mais, que a pessoa precisa tirar 50 mil fotos para escolher uma, para ver qual a melhor posição, se o nariz está sabe, se está torto, se não está, se o rosto está assimétrico, se não está, se tem que pôr uma máscara, se não tem. Esse domínio do corpo, né? Não estou dizendo que os homens não usam isso não, mas isso é mais frequente, até pelo que eu percebo, isso é até uma pesquisa empírica, no relacionamento com as mulheres, assim, nas redes com as mulheres, né? É muito bom, assim, para o ego, para a satisfação pessoal naquele momento, mas como dizia Bauman, é tudo muito líquido, muito rápido também, né? É tudo muito volátil, então coisa muito rápido. Isso também causa esse sofrimento nas mulheres também. Como é que você percebe isso? Como é que você tem percebido isso ao longo, não só da sua trajetória do direito, mas também na sua vida como cidadã e também uma pessoa que também fica ativa nas redes sociais? Eu acho que isso é fundamental, né? Esse convívio com as redes hoje, entender tudo isso e tal. Eu não vejo filtro no C, não, tá? Assim, as fotos são naturais, assim. Mas eu percebo, assim, que existe isso de uma forma geral, assim. Como é que você vê tudo isso? Eu vou ser cuidadosa com a minha opinião, com essa minha visão, porque, particularmente falando, Betão, eu acho, e cuido disso, tá? Eu faço acompanhamentos terapêuticos também, grupos de estudos, de debates, porque eu me sinto, às vezes, me boicotando, né? Claro, apesar de ter pensamentos tão vanguardistas, ainda me vejo com limitações, com conservadorismo, que não vai me levar a canto nenhum. Então, eu preciso estar me limando desses pensamentos vãos. Não é para essa, né? A desconstrução, o que fala o parceiro nosso aqui, o Eu em Desconstrução de São Paulo, é isso, né? Essa desconstrução, ela é diária. Exato. Ela é momentânea, né? Às vezes minha sobrinha fala comigo assim, olha, você foi machista ali. Você não percebe. Olha, você fez isso e tal. E você não percebe, de fato, né? Então, essas violências, quando a gente percebe ela faz a gente sofrer também. Isso não é diferente com ninguém, não. Isso. No início, eu confesso, por motivos de saúde, eu precisei tornar a atividade física uma realidade em minha rotina. Né? No início era bastante chato. Eu realmente ia porque era obrigada, ia porque colegas, amigos, familiares estavam indo, ia porque nas redes sociais existe uma chuva de, aspas, incentivo para que você possa se adequar a esse novo modelo de saúde, né? Mas hoje eu já encaro a atividade física como algo natural à minha rotina, né? E às vezes é veiculado, eu veiculo isso, como veiculo outras tantas temáticas no meu dia a dia. Não sou blogueira, mas acabo compartilhando um pouco das várias vivências, daquilo que eu vivo, das várias experiências, obviamente mantendo a minha particularidade, a minha individualidade, até porque eu sou muito reservada nesse aspecto, mas para que possa alcançar, às vezes, pessoas que não se sentem estimuladas. Então, quando a gente usa desses padrões que nos é imposto, das redes sociais, né, como incentivo a você sair do lugar em prol de algo que você quer, eu acho bastante louvável. Acho que é válido. Acho que as redes sociais, elas precisam ser veículos de informação e de aspecto positivo. Acho uma ignorância, e é por isso o cuidado da minha fala, quando determinadas pessoas acreditam que aquilo que é postado é uma verdade, é a realidade fática. Sabe? Eu consigo visualizar que nem tudo que é postado condiz com aquilo que é vivido, com aquilo que está sendo experimentado.
Mas a gente, como é que eu digo, tá tão comum, é tão comum aquilo que é vivido ser postado e que seja postado com filtro, porque eu fico mais harmônica, eu fico mais atraente, eu fico mais bonita, né? Os filtros são exatamente para tirar suas imperfeições, né? Para definir os cílios. Engraçado que os filtros dos Instagrams de mulheres sempre têm os cílios muito longos, quer dizer, é um uso de algo que a gente normalmente faria quando em festas, mas aí eu estou dentro de casa, lendo um livro, tiro uma foto com um filtro, que meus cílios quase fazem curvas. Por quê? Porque é bela, eu tenho onde estar sempre muito apresentada, eu tenho onde estar sempre muito, muito bela. Então, assim, eu tenho esse cuidado porque eu não valorizo. Eu, particularmente, não valorizo. No meu âmbito profissional, eu não vejo muito essas questões, até porque eu vivo com um universo que é diverso. É diversificado. E é muito legal isso. É legal eu conseguir essa identificação por aquilo que eu acredito e não por aquilo que eu sou, por aquilo que eu apresento, mas sim pelos mesmos ideais, por você ter a mesma crença, não é crença religiosa, mas por você ter aquela vontade de mudança, aquela vontade de contribuir numa alteração de mentalidade, no processo evolutivo, no processo de educação, porque eu fielmente acredito no exemplo. Mas esse exemplo não é o exemplo que deve ser tolerável socialmente falando. Não é o exemplo que eu preciso dar para que a sociedade me aceite. É o exemplo que eu preciso passar para que essa sociedade mude. Então, esse cuidado com aquilo que é passado, com os filtros, com as redes sociais, eu tenho uma visão um pouco particularizada. E tenho cuidado na hora da minha fala, porque parece que eu não estou sendo empática, né? Que está passando longe a empatia em mim, quando em verdade não é. Porque muitas amigas, muitas companheiras de luta já confessaram que se fica vigilante, tendo a necessidade de fazer uma live usando um filtro. Que elas não têm mais fotos naturais, né? Bom, gente, chegamos aqui ao final do Cultura Geral. Ficamos por aqui. Lorena, muito obrigado pelo carinho de sempre. O Cultura Geral se sente muito feliz assim, de ter você aqui. Eu me sinto muito mais feliz ainda. Fico muito honrado e muito gratificado com essa sua participação, viu? Nada, o privilégio é meu, não tenha dúvidas disso. Muito bom que as redes sociais nos permitiu esse encontro, né? E que possamos estar firmando tantas outras parcerias, tantos outros encontros que sejam louváveis, que sejam para enriquecer a gente. Só vou pedir para encerrar a minha fala com uma reflexão. Pode ser? Chegará o dia em que, depois de dominar o espaço, os ventos, as marés e a gravidade, dominaremos as energias do amor. E nesse dia, pela segunda vez na história do mundo, teremos descoberto o fogo. Muito obrigada, Betão. Eu aqui te agradeço. Ficamos por aqui com essa reflexão tão bacana e com essa pauta que foi super maravilhosa. Uma boa semana para todos vocês. Um beijo no coração de todo mundo, aí em Curitiba e aqui também em Minas Gerais. E voltamos amanhã com o programa Cultura Geral com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio. UniBH, o complexo veterinário mais moderno da cidade. Inscreva-se em unibh.br/medvet. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.